Às vezes eu me pego pensando no imperativo categórico de Kant, sabe? Eu fico refletindo sobre as minhas ações e me perguntando como seria o mundo se todo mundo fizesse o que eu faço. Imagina só, se todo mundo dirigisse da mesma forma que eu dirijo, se todo mundo lesse da mesma forma que eu leio, se alimentasse da mesma forma que eu me alimento, porque, sei lá, não me considero um grande exemplo pro mundo. Eu tento ser bom exemplo pro meu filho, para algumas pessoas que estão próximas de mim, mas pro mundo? Não, o mundo é muito grande, o mundo é muito complexo e, pra falar a verdade, eu não tenho muita certeza que o mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse o que eu faço, viu? Porque... não que eu faça alguma coisa de errado, mas porque, sei lá, eu não tenho como julgar se o que é bom pra mim também é bom pro resto do mundo. Tem vezes em que eu ignoro alguma convenção social e só faço as coisas do meu jeito, sem me importar com a opinião dos outros. E tem vezes em que eu só abaixo a cabeça e sigo a manada, sem questionar muito. Eu acho que todo mundo vive assim até, ainda que não falem isso em voz alta. Pra mim, quem se garante no imperativo categórico ou é meio maluco ou é meio autoritário, porque imagina só, se eu olhar para as tuas ações e imaginar que o mundo inteiro seria um lugar melhor se todo mundo fizesse o que você faz. Meio ditatorial isso, não acha? Ok, que a vida em sociedade muitas vezes é mediada por algumas regras que a gente não concorda muito, mas daí acreditar que a nossa visão de mundo é a que está 100% certa no meio de um monte de visões de mundo, isso, sei lá, é de uma presunção bem arrogante. Fora que tem muitas vezes que a gente age por impulso, a gente age tipo um animal e todo mundo sabe que o impulso tende a ser mais uma maldição do que uma bênção. Porque quanto mais nós somos impulsivos, mais nós somos manipuláveis. E quanto mais manipuláveis nós somos, mais rápido a gente perde o jogo. Eu até entendo o que está por trás dessa questão, porque quanto mais a gente pensa na moralidade, na utilidade das nossas ações, na questão moral que vem por trás delas, mais a gente consegue dominar um pouco os nossos impulsos. E pensando em Kant, novamente, sem regras e sem razão, a gente não passa de um turbilhão de impulsos desenfreados ali. Ou seja, né, a liberdade para Kant não é bagunça. Liberdade é disciplina, porque quanto mais a gente consegue controlar os nossos impulsos, mais livre a gente acaba sendo. Se a gente não consegue controlar, sei lá, uma vontade de comer uma pizza, então a gente acaba se tornando escravo dessa vontade. E, pelo menos pra mim, ser escravo de uma vontade de comer pizza é vergonhoso demais. Então, sem controle dos nossos impulsos, tudo meio que vira um grande caos. E quando a gente tá no caos, como que a gente vai bancar que as nossas atitudes são boas o suficiente para serem reproduzidas por todo mundo? Se a gente tá no mundo seguindo os nossos impulsos, então tudo tende meio que à anarquia, mesmo que seja uma anarquia silenciosa. E eu sei que a gente vive num mundo onde o que mais tem é gente querendo cagar regra pra vida dos outros, mas sei lá, eu prefiro ficar na minha, às vezes ali, em silêncio, pensando e falando às vezes algumas coisas em voz alta.